Mas eu vim aqui para te dar uma mensagem. Essa mensagem é de conquista. Deus vai te levantar. Como você sabe? Como eu sei, Tiago, que você não está jogando palavras ao vento? Vou te dar um motivo. Gênesis 30, 43. Hoje nós vamos estudar e falar um pouco sobre a história de um grande homem. Um grande homem na Bíblia, um grande homem na história da humanidade, chamado Jacó. E muita gente já leu, já ouviu falar de Jacó, mas talvez você não tenha estudado por esse prisma que eu quero te apresentar nesta manhã. Nós estamos numa conferência que se chama Conferência Conquiste. E a maioria das pessoas querem conquistar muita coisa na vida e nunca vão conquistar nada. Porque elas não conhecem quais são os caminhos de uma conquista. Por exemplo, muita gente vem para a igreja ou se torna evangélico porque quer conquistar alguma coisa. Não conseguiu através de uma faculdade, não conseguiu através do casamento, não conseguiu através do emprego, aí acha que a igreja vai resolver essa conquista, vai ficar 20 anos, 30 anos sendo um crente mais ou menos e não vai resolver o problema. Porque as nossas motivações, elas determinam muito o que a gente vai aproveitar dos lugares que a gente entra ou não. Então, eu cansei de ver pessoas que elas, por uma motivação errada, começam algo certo. Ou seja, é muito melhor você estar na igreja do que estar numa boate. É muito melhor você estar aqui hoje de manhã do que estar em qualquer outro lugar do planeta Terra. Porque aqui você vai crescer espiritualmente, emocionalmente, vai fortalecer teus laços. Tem muitos benefícios em você estar aqui. Você está afiando sua inteligência só de estar sentado aí escutando. Tem muitos benefícios. Só que tem pessoas que procuram a coisa certa com as motivações erradas. Então tem muita gente que nem procura a coisa certa porque não conhece o caminho para chegar lá. E Jacó, ele nasceu determinado. Repete essa palavra comigo, determinado. Ele nasceu determinado a vencer, a conquistar, a ser alguma coisa. A prova disso que a Bíblia diz que ele era gêmeo com Esaú, e quando Esaú sai primeiro, o que ele faz? Ele era um bebê recém-nascido ali. A Bíblia diz que ele pega o calcanhar de Esaú e tenta sair primeiro. E por muitas vezes as pessoas ficam julgando Jacó, mas na verdade o que a gente tenta fazer a vida toda, só que adulto com os outros. Pegar o calcanhar das pessoas para tentar puxar a pessoa para trás para a gente ir primeiro. Jacó, no seu nascimento, já mostrou para que veio. Quem quiser ande com ele, quem não quiser, não ande. E ele nunca confundiu suas motivações. Por isso que você vai entender agora esse versículo 43, que eu vou te contar a história de Jacó antes de chegar no versículo 43 do capítulo 30 de Gênesis. Mas o capítulo 30 de Gênesis, versículo 43, diz assim, na versão NVI, estou lendo. Assim, o homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos, de servos, de servas, camelos e jumentos. Ou seja, todo tipo de riqueza na época, servos e gado. Nós estamos falando aqui de milênios atrás. Mas para que o versículo 43 se tornasse realidade, ou seja, para que ele se tornasse um homem extremamente rico e dono de muitas coisas, ele passou por um processo que foi, número 1, determinação. Ele nasceu determinado, ele vai crescendo, ele percebe que a bênção da primogenitura está sobre Esaú, porque ele realmente saiu primeiro. Só que existia uma palavra sobre a vida de Jacó. Então, além da determinação, ele tinha uma segunda coisa aqui, que é espiritual, porque a determinação, ela é natural. Deus não vai te fazer uma pessoa determinada. Olha o que Deus fala para Josué: ser forte e... Ele falou, não vou te dar força e coragem, você que tem que ser. Porque existem coisas que são naturais, força, coragem, motivação, tudo isso é natural. Então Deus não faz o que é natural, Ele só faz o que é sobrenatural. Ele não faz o possível, Ele só faz o que é impossível. Ele faz a parte dele.
E Jacó nasceu motivado, mas só motivação não basta, porque o que tem de gente motivada para vencer e não vence, muita. Só a determinação não basta. Jacó também tinha uma palavra. Quando eles estavam no ventre da mãe, o Senhor falou com a mãe deles o seguinte: o maior servirá o menor. Essa é a vontade de Deus. O que você vai fazer com essa palavra eu não sei. O que os outros vão pensar disso eu não sei. Mas o que Deus vê no futuro é: o maior, Esaú nasceu primeiro, o maior, vai servir o menor. Então ele já tinha vontade de ser grande, e agora ele tem uma palavra. Então, em cima dessa determinação, dessa obstinação e dessa palavra, Jacó começa a fazer planos, montar estratégias para pegar a primogenitura de Esaú. E ele consegue, de uma forma muito simples. Vai ser a primeira vez que você vai ver Jacó negociando. Todo esse dinheiro, toda essa fortuna, toda a parte espiritual, porque Jacó, você tem que lembrar que foi o patriarca das 12 tribos de Israel. A importância dele não é só financeira. Aliás, ele não é nem lembrado pelo dinheiro que teve. Ele é lembrado pelo patriarca que foi, pelo homem que foi. Mas é que o dinheiro teve uma importância muito grande para ele construir o que ele construiu, que foi a nação de Israel. E até hoje, Israel colhe os frutos do que começou com Jacó. Isso tudo começou com uma obstinação dele, com uma determinação em vencer. Depois veio uma palavra, e em cima dessa palavra ele começou a criar uma estratégia. A Bíblia diz que Esaú saía para caçar e Jacó ficava nas tendas cozinhando. Hoje no mundo do business, que é um mundo que eu ando muito por causa do trabalho, o mundo dos negócios, se fala muito em ócio criativo. O que é o ócio criativo? É você ter um tempo que você não faz nada para poder criar estratégias para o seu negócio. Então, por exemplo, Mark Zuckerberg do Facebook, da Meta, faz muito isso. Ele tira um tempo no Havaí, onde ele fica 3 meses sem fazer absolutamente nada em ócio criativo. Ou seja, ele fica pensando na nova rede social, ele fica pensando nas tendências mundiais. Para isso você tem que estar sem fazer, você não precisa ter nenhuma responsabilidade, você não pode ter nenhuma agenda, você não pode ter nenhuma preocupação, para ter a mente completamente livre só para criatividade. Então, enquanto Esaú estava no trabalho braçal, Jacó estava no trabalho mental. E a mente sempre vai ganhar do braço. A mente sempre vai ganhar do braço. Então Esaú estava caçando, Jacó estava em tendas, pensando. Pô, a negociação ficou muito fácil para Jacó. Porque Esaú chega cansado, Esaú chega com fome, e cansado e com fome você faz qualquer negócio. Cansado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, cansado da vida, com fome, ou seja, estou precisando, tem que pagar, tem que fazer, você aceita qualquer coisa. Então Jacó, como estava em ócio criativo, como estava evoluindo a sua mentalidade, ele falou assim: vou pegar Esaú numa fraqueza. Os melhores negócios são feitos quando um está forte e o outro está fraco. Quando os dois estão fortes, não dá um bom negócio, porque os dois vão ficar exigindo contratualmente. Quem aqui já fez negócio, já assinou NDA, M&A, sabe como é que é? Os advogados vão ficar brigando até a última e às vezes o negócio nem sai. Mas quando um está fraco, o negócio fica muito bom. Fala: Tiago, mas é injustiça. Mas o mundo não é justo. Não espere justiça desse mundo. A maioria dos crentes que eu conheço, pode ser que você conheça outros, eles vivem num mundo surreal. É o mundo ideal da cabeça deles. Mas o mundo real tem traição, não tem justiça. Você não pode confiar tudo em qualquer pessoa. O mundo real é bem diferente do mundo que criaram na cabeça aí. Então eu estou preparado para o mundo real e eu ensino a Bíblia de acordo com o mundo real. E no mundo real, não no que você imagina na sua cabeça, ou o que você espera que o mundo se torne um dia, mas o mundo real que está lá fora esperando a gente quando a gente sair daqui dessa conferência, é um mundo injusto. Que não importa o quanto eu cuidei da minha saúde, eu posso ser atropelado e morrer. Poxa, fiquei 30 anos fazendo dieta e não morri de doença, morri atropelado. Que injustiça. É a vida. A vida é assim. Olha que doideira. Eu não posso esperar a justiça de um mundo que não tem isso para oferecer. Só Deus é justo, o mundo não. E Jacó então espera uma fraqueza de Esaú
faz uma proposta de negócio: olha, se você me vender tua primogenitura, eu te dou um prato de comida. Aí você fala assim: mas cara, esse negócio foi muito ruim. Mas você tem que lembrar que a gente faz esse tipo de negócio a vida toda. Quando a gente está fraco emocionalmente, quando a gente está cansado fisicamente, mentalmente, quando a gente já não tem esperança financeira e não sabe o que vai comer amanhã, a gente acaba fazendo negócios que troca o futuro por uma coisa imediata do presente. Esaú responde exatamente assim para Jacó: do que me serve essa primogenitura se eu estou com fome agora? Ou seja, a primogenitura era uma bênção que só teria sentido a longo prazo. E a maioria das pessoas que estão no trabalho braçal e em necessidades físicas, emocionais, financeiras, elas não conseguem pensar a longo prazo, elas estão pensando no prato de hoje. Então foi muito fácil para Jacó, que estava com um pensamento de longo prazo, que estava obstinado a pegar aquilo para ele, estava determinado e tinha uma palavra sobre a vida dele, fazer esse negócio com Esaú. Ele vai e consegue pegar a bênção de Esaú. Muita gente diz que ele roubou a bênção. E quando isso aparece na Bíblia, depois você lê, para a gente não ler o capítulo todo, é Esaú falando. Não é a Bíblia declarando, é Esaú falando: meu irmão me enganou. Mas se você ler o negócio ali, não teve engano. Foi um negócio muito injusto, mas foi um negócio. Os dois aceitaram, os dois concordaram. Os dois assinaram e está feito. Ele pega a bênção de Esaú. Mas só que isso não era suficiente, porque além da permissão de Esaú, ele precisava da mão de Isaac na cabeça dele, porque a bênção era transferida e ratificada pelo pai. Ela era selada pelo pai. Então ele se veste de Esaú, finge que é Esaú, ele engana o pai, ele coloca pelo no braço dele. Isaac já está cego, ele bota o braço, Jacó bota o braço fingindo que é Esaú para pegar a bênção do pai. E o pai abençoa ele. Fala: Tiago, mas aí Jacó enganou, né? Enganou e vai pagar por isso. Porque a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Ponto. Esaú não consegue lidar com o crescimento de Jacó, com a determinação, com a obstinação de Jacó. Começa a perseguir Jacó. Jacó, para salvar a própria vida, foge de casa, com um cajado na mão. Esse homem que a gente acabou de ler, que se tornou um homem riquíssimo, extremamente rico, foge abandonando sua herança, porque Isaac também era riquíssimo. A Bíblia diz em Gênesis que Isaac ficou tão rico cavando poços que Abimeleque, um rei da terra de Gerar, perseguiu, invejou Isaac e expulsou ele, porque ele ficou mais rico que os reis. Jacó era filho desse homem. Ele abre mão da herança, ele abre mão de tudo e fala: eu preciso ir embora, eu vou salvar minha vida, meu irmão vai acabar me matando. E ele recomeça sem nada no bolso. O que é engraçado nos patriarcas é que a história se repete. Abraão era filho de um homem rico, Deus manda sair da terra casa do pai, ele larga a herança e recomeça na terra prometida, na terra de Canaã. Isaac, a mesma coisa. Deixa Abraão e vai cavar poços no deserto. Fica rico sozinho, mesmo sendo filho, tendo direito a uma herança milionária. Jacó, a mesma coisa. José, filho de Jacó, a mesma coisa. Todos eles tinham herança multimilionárias. Por algum motivo, ou por expulsão, como o caso de José, que foi vendido pelos próprios irmãos. Então ele não queria isso, mas ele foi expulso para o destino dele e tem que recomeçar no Egito como escravo. Aos 30 anos está sentado no trono, governando e com dinheiro. Ou seja, isso mostra que a gente não depende de nada que vem do passado para conquistar o futuro. Você não depende de nada que alguém já tem para conquistar o que Deus ainda tem para você. E aí Jacó, eu estou dando a introdução da mensagem. A mensagem é só no versículo 43 aqui, mas você precisa entender para chegar aqui. Jacó ele foge, e quando ele atravessa o Jordão, ele vai descansar, e um anjo aparece para ele. Olha que loucura, porque eu nunca vi um anjo, né? Eu não sei quem já viu. Tem gente que vê direto. Tem gente que até riu. Uma vez eu fui na casa de um amigo, ele começou a olhar assim, tinha uma fonte na sala dele, um chafarizinho. Ele ficou rindo. Eu falei: tá rindo de quê? Ele: Miguel e Gabriel brincando ali. Eu falei: rapaz, você tomou teu remédio hoje? Tem gente que vê anjo até na fonte brincando, né? Eu nunca vi um, mas provavelmente se eu visse eu ia desmaiar.
Imagina, a Bíblia diz que os anjos são maiores do que nós, em tudo, inclusive em excelência. Tem gente que vê anjo na Bíblia e se prostra. Tem gente que acha que é Deus, tenta adorar o anjo nega a adoração. Não, adora somente a Deus. Mas, quando um anjo aparece para Jacó, sabe o que ele faz? Parte para cima do anjo e começa a lutar com o anjo. O anjo nunca deve ter tido essa experiência. Peraí, gente, eu vim só dar o recado e estão batendo em mim. E o anjo pergunta para Jacó: o que você está fazendo? Ele fala assim: eu não vou te deixar embora enquanto você não me abençoar. O cara era tão obstinado, ele era tão focado no que queria. Para você ser obstinado no que quer, você precisa saber o que quer. A maioria das pessoas estão vindo na igreja ainda tentar saber o que querem. Então vai demorar muitos anos para decidir o que quer, para depois começar a ter obstinação, motivação correta, determinação para correr atrás do que quer. Mas Jacó não, sempre quis, nunca negociou o que queria e ficou a vida toda batendo na mesma tecla. Quando ele vê o anjo, ele fala assim: agora vai vir a minha bênção. Ele luta com o anjo. E o anjo vai dar uma bênção diferente para ele, porque o anjo fala o seguinte: olha, já está amanhecendo o dia, eu preciso ir embora. Ele falou: mas eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Aí o anjo falou: tá bom, eu te abençoo. A bênção que ele deu para Jacó foi: não te chamarás mais Jacó, a partir de hoje você se chama Israel, o príncipe de Deus. E ao mudar o nome de Jacó, ele está garantindo aqui várias coisas. Um legado, ou seja, a nação de Israel nasce ali nessa experiência. Coloca Jacó para sempre na história, marca Jacó tocando na coxa dele e dá uma experiência divina. Você tem que lembrar que Jacó, ele vai se tornar, como sempre de alguma forma foi, um grande homem por Deus. Ele foi escolhido para ser quem foi, e ele ganhando ou não ganhando dinheiro, nada interferiu na espiritualidade, nada interferiu no patriarcado dele. Ao contrário, potencializou. Então tem muita coisa que você pede a Deus e não recebe, porque você não está preparado para receber. Jacó pega aquilo e potencializa o que nasceu para fazer. Tem gente que quando ganha um dinheirinho de nada, não era nem 1% que Deus queria mandar, já larga tudo e fala: vou tirar férias, vou me aposentar aos 30. Deus, mas eu te dei o dinheiro justamente para tornar a sua vida mais fácil, para você poder servir mais as pessoas, para você potencializar o teu trabalho, o teu chamado. Você vai parar? E tem gente que faz outras besteiras piores do que parar. Jacó não, Jacó sabia o que queria, sabia por que queria, luta com o anjo, recebe aquela bênção, continua a vida, chega até a casa de Labão. Ali ele se apaixona por Raquel, que era sua prima. Ele pede a mão de Raquel. Labão, de olho no trabalho de Jacó, fala: lógico, você trabalha 7 anos e eu te dou Raquel. Aqui você conhece a história, ele vai ser enganado. Por que ele vai ser enganado? Número 1, porque o mundo não é justo. Número 2, porque ele vai colher o que plantou. Então ele trabalha 7 anos no dia da lua de mel, coloca um Lia. Quando ele acorda do lado de Lia, que ele não amava, e a Bíblia dá a entender que era uma mulher mais feia do que Raquel, talvez essa seja a palavra, ele fica assustado e fala: o que você fez comigo? Ele fala: aqui a gente faz assim, aqui a gente casa a primeira mais velha, você vai ter que trabalhar mais 7 anos se quiser casar com Raquel. Ele falou: eu trabalho. E a Bíblia diz assim, ó: e todos esses anos se passaram como se fosse um dia. Ou seja, o que você está reclamando, Jacó estava curtindo. Ele estava assim, ó: o meu processo mais difícil, que é passar por esse engano, por um trabalho injusto, eu estou curtindo. Porque tem gente que está de olho no destino e não consegue curtir o caminho. Por isso que a vida é pesada. Por isso que tudo fica muito chato. Por isso que parece que a vida dos outros está andando e a tua não. A de todo mundo está difícil. Está nessa terra, está difícil, irmão. Com dinheiro, sem dinheiro, casado, sem estar casado. Está difícil para todo mundo. É que uns sabem aproveitar mesmo com a vida não dando sopa. Alguns sabem aproveitar e curtir o processo mesmo o destino não estando tão claro ainda. Jacó então trabalha por 20 anos. 14 anos ele trabalha pelas filhas. E mais 6 anos ele continua trabalhando para Labão por algum tipo de salário. Uns versículos antes do versículo 43, ele chega para Labão, e aqui começa a palavra de hoje. Ele chega para Labão e fala o seguinte: olha, eu preciso ir embora.
Aqui vai começar a riqueza de Jacó. Chama-se grito de independência. Chama-se basta. Quando você fala assim, para, o que eu estou vivendo não é para mim. Eu tenho uma palavra. Eu sei o que eu quero. Eu sei onde eu posso chegar, e o que eu estou fazendo aqui não é para mim. Então ele chega para Labão, o sogro dele, e fala, não dá mais. Nesse dia ele percebe uma coisa que ele nunca tinha percebido: o valor dele. Porque Labão se assusta e fala o seguinte: não pode ir embora, você não pode ir embora. Por quê? Porque eu reconheço que por causa de você, Deus tem me prosperado. 20 anos trabalhando de graça, para numa conversa falar, ué, eu valho alguma coisa? Em 2019, eu conheci um dos maiores empresários do país, um bilionário da lista Forbes, chegou para mim e falou assim, eu quero comprar uma parte do teu negócio. Eu falei, tá bom, vamos conversar sobre isso. Fui para casa, entrei em choque e falei assim, como assim? Meu negócio vale alguma coisa? Eu disfarcei na frente dele. Tá bom, vamos conversar. A agenda tá corrida, na terça você me liga. Entrei no quarto, entrei em choque, fiquei assim, o que está acontecendo? Eu falei, meu negócio vale. Tem conversas que revelam o teu valor. Eu não sabia o que valia, nem quanto valia, até conversar com esse homem, que hoje é meu sócio. Jacó não tinha ideia de que ele plantou coisas ruins, como enganar o pai, e foi enganado, mas ele também plantou muita coisa boa. Motivação, determinação, obstinação, sabia o que queria, lutou com o anjo, pegou bênção, então agora chegou a hora de colher. Porque você acha que só vai colher coisa ruim e as coisas boas que você plantou até aqui? Ou você acha que você está sentado aqui, um monte de gente não, e você não fez por onde para estar aí? A misericórdia de Deus, a graça de Deus, a prosperidade de Deus, a segurança, a proteção divina está sobre a tua vida, porque você fez coisas ruins, mas também você plantou muita coisa boa para estar aqui, senão nem estaria. Essa é a verdade. A gente foca muito no que fez de errado no passado e a gente colhe, é a vida. Mas e as coisas boas? Quantas pessoas ajudamos? Quantas coisas a gente também plantou? Chega uma hora que começa a colher, chegou a vez de Jacó. E ele vai começar a colher coisas boas agora. Através, de novo, vai aparecer a palavra negociação. Ou seja, a riqueza de Jacó, apesar da obstinação, apesar do foco, apesar dele saber o que queria, apesar da palavra que ele tinha, apesar de ter lutado com o anjo, coragem, apesar de tudo isso, a riqueza de Jacó vai aparecer pela primeira vez depois de uma negociação. E na negociação, e você vai ver isso aqui no versículo, ganha quem sabe pedir. Numa negociação, ganha quem sabe. Então Labão chega para Jacó e fala o seguinte, está escrito exatamente assim, tá bom, eu vou te dar um salário então, fica aqui comigo que eu te pago alguma coisa. Sabe o que Jacó fala para ele? Não, você não vai me pagar, eu é que vou andar pelo rebanho e vou separar todo gado malhado, todo que for listrado, que tiver preto com branco, que não for de uma cor só, vai ser meu. Ou seja, ele diz não para a proposta 1 e faz uma contraproposta que não vai depender de um salário, mas do resultado dele. Ele está abrindo mão da carteira assinada ali, para falar assim, não faz o seguinte, não me paga nada não. O que eu produzir só em cima das vacas malhadas, dos cordeiros marrons, só em cima dos misturados, vai ser meu. Labão foi e apertou a mão. Quem sabe pedir ganha, irmão. Quem sabe pedir prospera. A Bíblia diz, peça e te será dado, mas pedis e não recebeis, porque pedis. Quem não sabe pedir não prospera. Quem não sabe se falar, se expressar, quem não prospera. Às vezes você chega numa oportunidade, eu posso chegar para alguém e falar assim, me pede alguma coisa. E a pessoa fala assim, paga minha conta de luz. Pago. Então aqui, eu falei para você pedir, toma, pum. Mas se você tivesse falado, me ensina nunca mais dever conta de luz, a gente ia para ali, tomar um café juntos, e eu te dou a minha palavra, que nunca mais você ia dever luz na vida. Mas a pessoa não sabe pedir. Ela vê uma oportunidade e pede a necessidade. Uma vez eu estava gravando um Brunecast, nosso podcast, e aí eu fui receber o João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país.
E aí treinei minha equipe, ó. Não fica em cima do cara, não. Principalmente o Wesley, que é mais abusado, tá em cima e tal. Eu falei, Wesley, não pede nada pro cara, hein? O Wesley tá por aí. Aí, não, deixa comigo e tal. E aí, eu me atrasei um pouco por causa do trânsito. Cheguei 5 minutos atrasado. O Adib já estava na recepção com quem? Com o Wesley. Aí tô vendo o Wesley conversando com ele. Sabe o que o Wesley tá pedindo para ele? 2 Simegripes. Eu falei, tu arranja um Simegrip. Ele não sabe nem pedir, rapaz. O cara é bilionário. Ele ter pedido a carona no jato. Me arranja 2 Simegrip aí. Mas cada um pede. Cada um pede com a necessidade que tem, com a mentalidade que tem. Se eu escolher 5 pessoas avulsas aqui, falar, cada um me pede uma coisa, cada um vai me pedir uma coisa completamente diferente, em áreas completamente diferentes e de valores, de custo completamente diferente, porque cada um tem uma mente diferente. Cada um pensa diferente, cada um tem uma noção própria do seu, uma percepção do seu próprio valor diferente. Então Jacó, quando chega no versículo 43, dizendo que ele ficou extremamente rico, é bom você saber que foi o acúmulo das bênçãos que ele perseguiu a vida toda? Sim. Foi a obstinação dele? Sim. Foi que ele teve um foco absoluto no que queria e nunca negociou. Ele sempre falou, eu vou ser isso e acabou, eu vou ser maior e acabou, eu vou ser maior do que meu irmão, eu tenho uma palavra. Sim, mas na prova, no fato, se ele tivesse que escrever um livro, qual foi a chave? O que virou? Negociação. O poder de negociação de Jacó começou quando ele negociou com Esaú, esperando Esaú estar com fome e cansado, e ele está bem de mente, porque a mente vence do braço. Você não anotou isso? Talvez por isso você não esteja conquistando muita coisa, hein? A mente vence do braço. Você precisa pensar mais do que trabalhar braçalmente. Quanto mais pensar, mais você vai prosperar. Falei isso no início. Quem não anotou, estou dando uma segunda chance. Talvez Deus esteja te olhando e falando assim, anota aí, meu filho, para eu mudar a tua vida de vez. E aí, Jacó pela segunda vez aparece negociando, mas dessa vez é para dar uma pancada final. A Bíblia diz que ele começa a olhar para o gado, negociou, fechou, apertou a mão do Labão. Labão falou, tudo que for malhado é teu. Ele começa a escolher o gado forte, porque ele tinha olho para o negócio. Ele conseguia entender qual era a vaca forte, qual era a vaca fraca, qual era a ovelha forte, qual era a ovelha fraca, qual era o bode forte. Ele pegava esses e botava para cruzar na frente das varas de amendoeira, de outras coisas, para que o gado nascesse malhado. Mas os fracos, a Bíblia diz que ele não trazia para cruzar ali. Ou seja, aí a Bíblia diz assim, ó, todo o gado forte se tornou de Jacó, e tudo que era fraco ficou para Labão. Aí entra o versículo 43, e o homem ficou extremamente rico. Tornou-se dono de grandes possessões, servos e servas, rebanhos, camelos e jumentos. Só que é o seguinte, como é que ele pode ter conquistado tanta coisa e não ser lembrado por isso? É porque o dinheiro, apesar de ter sua importância, ele não é tão importante a ponto de ser algo que as pessoas queiram contar na sua história. Por exemplo, por que um homem como Bill Gates começa a doar tudo que tem agora que ele está com, 60 e poucos anos? Agora é hora de desfrutar, ele está doando tudo. Porque ele não quer ser lembrado. Tem gente que sabe que o dinheiro é para ser usado para um propósito e não para ser guardado, porque não vai fazer você ser lembrado. As pessoas ficam com raiva de quem tem. Então quem já tem muito começa a perceber outros valores na vida e fala o seguinte, ainda mais quem é temente a Deus. Não sei se é o caso do Bill Gates, mas pessoas que eu conheço que têm dinheiro e temem a Deus, começam a falar o seguinte, caramba, é mais do que isso, então eu preciso usar isso aqui para potencializar o que Deus me chamou para fazer. Aí Jacó começou a fazer isso. Ele começa a treinar os filhos, ele começa a se engrandecer na terra, aumentar os negócios com um objetivo de estabelecer uma nação. Ou seja, depois desse versículo para frente, já não vai se falar de dinheiro e Jacó no mesmo versículo. Uma vez que estava no bolso, não passou para o coração, e ele começou a cumprir o propósito dele, só que de forma mais rápida.
Porque uma das funções de Deus prosperar alguém é agilizar o teu propósito na terra. As coisas são muito demoradas quando você não consegue, através de vias naturais, agilizar certas coisas. Então o que demoraria 10 anos, você consegue fazer em 2. O que demoraria 3 dias, você faz em 2 horas. Quando você consegue agilizar, e geralmente os recursos servem para isso. E quem usa os recursos de forma errada, o que é de forma errada? Para tudo aquilo que não é agilizar teu propósito, perde-se o sentido de vida. Porque o que me dá sentido de vida não é o que eu tenho na conta ou os negócios que eu assino. É estar aqui hoje. Mas para estar aqui hoje, bem mentalmente, com a minha família em dia, emocionalmente saudável, pregando a palavra, eu preciso agilizar algumas coisas. Eu não posso dormir muito fora de casa, eu não posso viajar tanto, eu não posso, porque eu tenho 4 filhos e 2 são pequenos ainda. Tem muita coisa que você tem que parar para pensar para você dar certo na vida. Então tem coisas que se não forem agilizadas, você não dá conta. Quem está entendendo? Lógico. Quem aqui é dona de casa, mãe, você consegue agilizar mais fazendo tudo sozinho ou tendo uma ajudante em casa? Tendo uma secretária do lar, uma empregada doméstica? Hã? Ou seja, é lógico, só tem um problema. Para você ter uma pessoa em casa te ajudando, você tem que pagar. Esse é o problema. E aí existem pagamentos que não se faz com o Pai do Senhor. Pai do Senhor, trabalha para mim 3 meses de graça? Não, tem que ser no dinheiro. Então as pessoas ficam muito tempo fugindo do que está escrito, fugindo da realidade, fugindo do mundo real, e por isso não conquistam nada. Quando eu percebi que a virada financeira, a conquista que deu agilidade e tranquilidade para Jacó começar a cumprir o seu propósito na terra, veio através de uma negociação, eu comecei a ensinar as pessoas sobre empreendedorismo, por exemplo. Eu falei, cara, é muito melhor. Aliás, eu só posso estar pregando aqui, eu estou pregando hoje aqui, hoje à noite eu já estou em Miami. Domingo eu estou em Nova York. Aí segunda eu vou para outro lugar. Isso só é possível porque eu não estou preocupado em pagar conta. Se eu tivesse preocupado em pagar conta, eu não poderia estar numa sexta-feira de manhã aqui. Eu preciso estar trabalhando para levantar dinheiro. Essa é a verdade. Então o propósito que você escolhe, quem é que assiste Café com Destino? Ou grita ou não grita. Quem assiste Café com Destino aqui? Quanto é que você paga para assistir o café? Mas eu gravo todo dia. Você me faz trabalhar todo dia. Há mais de 3 anos. Espera aí. Deixa eu entender. Se você não paga, o AdSense do YouTube não cobre nem 20% do custo que a gente tem com os estúdios, com toda a nossa estrutura, com os colaboradores, câmeras. Por que eu estou gravando todo dia então? O dinheiro tem que vir de algum lugar. Não, amém, que bonito. Eu vi que é crente, fala pela palavra. Amém. Mas só que é bonito. Eu gosto do crente, porque ele não presta atenção no que você está falando. Ele vai dizer pela palavra. Eu sei que a palavra é lógico, é pela palavra. Mas no mundo real não se paga conta com a palavra. Essa é a realidade. O Lucas não teve que me perguntar, Tiago, o que você quer para vir para cá? A gente não tem esses papos, a gente nunca teve. Ele nunca me perguntou nada financeiro. Ele fala assim, você pode vir tal? Eu pego o meu transporte, meu meio de transporte e venho. Acabou. Não tem combinado. Mas, e não julgo quem combina. Eu só estou dizendo o seguinte, eu não faço porque eu tomei uma decisão anos atrás a ser como Jacó. Inclusive o nome Tiago é Jacó em hebraico, né? Para quem não sabe. Falei, eu vou fazer negócios, eu vou prosperar e eu vou investir tudo que Deus me der no meu propósito na terra. Agora, Tiago, isso é para todo mundo? Não é, esse é o problema. Porque nem todo mundo está afim disso. O preço é alto. Nem todo mundo está afim.
Tem que estar afim, tem que estar determinado. Vou passar por tudo. Ou seja, tem gente que olha minha vida hoje no Instagram, né? Porque o Instagram é uma maravilha. Eu mesmo nunca postei nenhuma briga com a minha esposa no Instagram. Só posto quando a gente está em Paris, quando a gente está bem. Então o Instagram, ele mente muito. Não porque as pessoas querem mentir, mas é porque você só posta o lado bom da coisa. Então a pessoa me vê bem hoje e não sabe que 34 anos da minha vida foi só processo. Eu tenho 43. 34 anos da minha vida foi só processo, só processo. Eu não consigo te contar um testemunho mais ou menos bom em 34 anos. É só luta. É só luta. Como é que eu não desisti? Porque eu sabia o que eu queria. Eu não via graça em qualquer outra coisa que não fosse o que eu estou fazendo hoje. Então, 40 anos, 50 ou 60 anos de espera não estava na conta. Para mim passou como se fosse porque eu sabia o que eu queria, ponto. É isso que eu quero. Para mim só serve se foi isso. E se eu morresse sem ter conquistado, eu ia morrer tentando e às vezes ia morrer até feliz. Porque eu morri perseguindo meu sonho. Não escrevi nenhum livro, não dei nenhuma palestra, mas pelo menos fiz minha parte. Ou seja, você só consegue ter senso de realização quando está fazendo ou correndo atrás de fazer o que nasceu para fazer. Propósito. Então, por que Deus prosperou Jacó? Por causa de facilidade, agilidade e tranquilidade. Repete comigo: facilidade, agilidade e tranquilidade. Quando Deus te prospera, você consegue ter facilidades. É porque existem níveis que Deus te coloca que os acessos ficam 99% acessíveis. Tem 1% que não importa o que você conquiste, você não acessa. Mas 99% ficam acessíveis. E o nome disso é facilidade. Porque eu posso chegar em Florianópolis sem nunca ter vindo e ter 10 pessoas de confiança em Florianópolis no celular e falar: cara, você me busca no aeroporto, você consegue para mim tal coisa, você reserva o restaurante e tal. A vida fica mais fácil por causa dos acessos. Quem está pegando isso? Mas a vida também fica mais tranquila. Mas também a vida fica mais rápida, mais ágil. Então presta atenção, se você quer conquistar algo na vida, eu vou te dar um conselho baseado na história de Jacó. Conquista primeiro o que mais arde no teu coração. Jacó sabia o que queria. Eu sempre soube o que eu quis. Fale bem ou fale mal, porque tem gente que ama o que eu faço, tem gente que odeia. Sabe o que isso vai alterar na minha salvação eterna? Nada. Sabe o que isso vai alterar nos meus filhos, nos meus 4 filhos? Nada. Então, na verdade, a guerra que a gente vive é 100% emocional. O que os outros acham? Será que estão falando de mim? E se eu não conquistar agora, vão falar que eu sou um fracassado. Se eu não conquistar agora, eu conquisto daqui a pouco. O que você está falando ou deixando de achar, não é que não me importa, porque até parece que a gente é de ferro e não se importa, mas não vai me afetar, não vai tirar meu sono. Lógico que o que me importa com os outros falam, não sou maluco, mas não me tira meu sono, não me bota em depressão, não faz o meu dia ficar triste. Eu fico assim: ué, por que está falando isso? Tento entender e já sigo o meu caminho, não perco muito tempo ali não. Mas nós precisamos entender o porquê Deus quer que você prospere. Qual o objetivo de Deus com isso? O objetivo que Deus tem nas suas conquistas pessoais, ao meu modo de ver, bíblico, é uma coisa só: te fazer ser escutado. Porque todo mundo aqui carrega uma mensagem. E só tem 2 formas de ser escutado: ser um milagreiro, curandeiro. Se você é um profeta, levanta morto, ressuscita morto, né? Levanta aleijado, tal. Você não precisa ter R$1 no banco. Você não precisa ter um seguidor na internet e todo mundo vai te escutar, ponto final. Se você não tem esses dons, aí você vai ter que ser relevante. Aí a relevância é outra, aí exige algumas coisas: conquistas, muitas delas financeiras, poder de comunicação. A pessoa só te escuta se ela ver em você algo que te faça ser escutado. Quem está entendendo? Então, se Deus confiou em você um testemunho, uma mensagem, uma palavra, se Deus te deu uma história para ser contada, ou Ele vai te dar um dom que vai parar, todo mundo vai te escutar, ou Ele vai te fazer relevante. É um dos dois. Se você encontrar outra forma, me escreve por e-mail. Tiago, encontrei uma outra forma na Bíblia de ser escutado, me escreve, que vai me ajudar muito nos meus estudos. Até hoje, aos 43 anos, eu não descobri, e eu não sei tudo, pode ser que descubra mesmo. Mas até hoje, não vi outra forma. Pego a Bíblia, vejo todo mundo que foi escutado,
Dom ou relevância? Dom ou relevância? Dom ou relevância? Um dos dois. Então nós precisamos de alguns dos dois ao mesmo tempo. José, dom de interpretações, o dom da sabedoria e trono. Aí quem não vai escutar? Aí é os dois, relevância e dom ao mesmo tempo. Aí é muita coisa. Lembrando que esse José do Egito é filho desse homem que lutou com um anjo. E sabe como é que Jacó, esse homem que se tornou riquíssimo, vai morrer? Sendo sustentado por José, lá no Egito. A Bíblia diz, não coloque a tua confiança na passagem rápida das riquezas. Veio uma grande fome sobre a terra. E como riqueza naquela época não era dinheiro, não tinha banco, era gado, Jacó perdeu tudo. Mas Deus estava escondendo José no Egito. Porque quem tem uma palavra não precisa de mais nada para terminar bem. Tudo que ele conquistou através do poder da negociação foi bom por um tempo, mas terminou na crise. Mas a palavra foi para a tumba com ele. O dinheiro te deixa, amigos te deixam, pessoas que você mais esperava te abandonam. A palavra que Deus colocou sobre a tua vida nunca sai de você. É por isso que para você conquistar, para você vencer, é um conjunto de várias coisas. Eu não posso te dar uma dica bíblica só, é muita coisa ao mesmo tempo. Será que se Jacó tivesse uma palavra, mas não tivesse sido obstinado a ponto de lutar com o anjo, a ponto de conversar com o seu irmão e convencê-lo a vender a primogenitura, será que ele teria tudo que conquistou? E você vê como é que são as obras do destino. Jacó, por ser velho, só vai para Israel, só vai para o Egito, perdão. Porque um filho que tinha sido dado como morto, por acaso era o seu preferido, e agora foi encontrado. Senão ele não iria morrer de fome. E como as pessoas só lembram de como a gente termina, não adiantava ele ter lutado com o anjo, negociado com Esaú, recebido a profecia no ventre da mãe que ele seria maior, ter conquistado todas as riquezas que conquistou em Gênesis 30, 43, se ele tivesse morrido passando fome. Porque as pessoas lembram de como termina. Então quando você não tem controle de certas coisas, isso quer dizer que está no controle de Deus. O destino é uma delas. Eu não sei o que vai acontecer nem amanhã, quanto mais daqui a 10 anos. Eu tenho vários planos. O que vai acontecer está na mão de Deus. Então Deus faz ele perder José, para terminar a história bem. Tem coisas que você queria muito e perdeu, mas é por um tempo. É para selar o teu futuro, é para garantir a tua história, é para te fazer terminar bem. Porque Deus é o dono do destino e é o escritor do futuro. Ele sabe o que é e o que seria. Não existe coincidências quando se trata de Deus. Ele sabe das coisas e Deus não sabe errar. O que é interessante de Deus é que Ele não sabe errar. Ele não sabe errar, Ele não erra. E se tua vida estiver na mão dEle, quer dizer que a sua vida não será um erro. Se esse é o seu medo, da sua vida ser um erro, é só você colocar sua vida totalmente nas mãos de Deus hoje, que um erro ela já não vai ser. Porque Deus não sabe errar. Deus não sabe errar. E Jacó termina bem, vive uma vida heróica com conquistas. Tem muitas falhas como qualquer ser humano, mas com muitas conquistas, com muitas vitórias. E o que a gente aprende com ele é que foi uma mistura de espiritualidade com inteligência, sagacidade humana. Então a gente tem que decidir o que quer. E quando você decide exatamente o que quer da vida, e Provérbios 16 diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem, Deus vai te dar qual resposta se você não apresentou nenhum plano? O sim ou não vem da boca do Senhor, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Eu posso fazer o plano que for para amanhã, se vai acontecer vai depender do sim ou do não de Deus. Mas se eu não apresentei nenhum plano, o que eu estou esperando para amanhã? Nada, o que vier é lucro.
Então nós temos que aprender a decidir o que quer. O que a gente quer. O que queremos. O sim ou não vai vir do que você quer. Aqui que você tem que estar disposto. Ó. Eu sei o que eu quero. Deus sabe o que eu quero. Eu apresento em oração para Ele. Se vai acontecer ou não, é com Ele. O sim ou não, eu vou fazer toda a minha parte. E se não acontecer do jeito que eu quero, melhor ainda. Por quê? Você é inteligente, me responde. Por quê? Porque se não acontecer do jeito que eu quero, é porque Deus tem algo? É lógico, porque Ele não erra. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais entrou no coração do ser humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem ama o Senhor aqui? Então, presta atenção. Milênios se passaram, a gente está numa cidade que Jacó nunca teve, Florianópolis. Ele nunca passou por aqui. E a gente está falando dele. Ele marcou a história e é mencionado por gerações. Porque ele conseguiu construir tudo que um homem pode fazer naturalmente falando, juntando com a sua conexão espiritual, para ser lembrado por gerações. Tem gente que morre hoje e amanhã ninguém fala mais. Mas tem gente que é lembrado por milênios. A tumba do rei Davi até hoje é visitada em Jerusalém. Já fazem 3.000 anos que ele morreu. A tumba está com fila até hoje. Tem gente que entra na história e nunca mais sai dela. Mas todas essas pessoas, elas viveram por um propósito. Empreenderam. Nada caiu do céu para elas. E serviram ao Deus de Israel. Viveram por um propósito. Empreenderam. E serviram ao Deus certo. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Tudo que a gente conquista nessa terra só tem um objetivo: fazer a gente ser escutado, agilizar nosso propósito, fazer a gente cumprir. Só. As pessoas que eu mais atendo, que hoje eu não tenho tempo para atender pessoalmente, e quando eu consigo isso, são geralmente pessoas muito expressivas na sociedade. São as que têm mais dinheiro, as que passam o final de semana em Paris, não sei o quê. Sabe qual é o problema delas? Depressão, vontade de se matar. Então a gente não pode esquecer de uma coisa: as nossas conquistas só servem para uma coisa, elas não servem para mais nada. Elas servem para potencializar nosso propósito, para fazer a gente ser escutado, para facilitar, agilizar o nosso propósito na terra. O que vai nos dar sentido de vida, a tal da felicidade, que na verdade é uma coisa inatingível, não é o assunto de hoje. Mas felicidade é uma coisa muito inatingível por um motivo. O que é felicidade? Cada um aqui vai falar uma coisa. Se eu perguntar o que é, cada um responde uma coisa. Mas quando você para prestar atenção na definição de todo mundo, vai ter uma coisa em comum: felicidade é ter aquilo que eu ainda não tenho. Então você pergunta para o solteiro: o que te faria feliz hoje? Ele: o cara quer casar. Você pergunta para quem não tem R$1 no bolso: o que é felicidade? Ele: pô, rapaz, se eu conseguisse um empreguinho aí de 5.000, já resolvia a minha vida. Pergunta para uma mãe, como a gente está cuidando de uma mãe que está com um filho de 3 anos em estado terminal de câncer. Pergunta para ela o que é felicidade, se ela vai responder que é dinheiro, quer casar, quer ir para Paris. Fala assim: eu só queria que meu filho não fosse mais para o hospital. Então felicidade sempre vai ser ter aquilo que você ainda não tem. E cada um vai definir isso de uma forma diferente. Então é uma coisa meio inalcançável. Mas até para você entender o que é felicidade, prosperidade e tudo isso que o ser humano sempre está buscando, não assume, né? E é por isso que não prospera mesmo. Por isso que nunca é feliz. Porque não assume o que quer, não corre, aí quando não assume não corre atrás, fica aí, ó, vagando por aí. Tentando de tudo. Mas é isso que o ser humano está atrás o tempo todo. E a Bíblia nunca condenou isso. Portanto, que a eternidade seja o seu maior e mais forte objetivo. Se eu vou ter que negociar minha eternidade por qualquer outra coisa aqui da terra, aí não. Não. Eu vejo muito mais valor na vida eterna do que em qualquer outra coisa.
Mas eu vim aqui para te dar uma mensagem. Essa mensagem é de conquista. Deus vai te levantar. Como você sabe? Como eu sei, Tiago, que você não está jogando palavras ao vento? Vou te dar um motivo. A minha oração já há quase 10 anos é: Deus, não deixa eu sair de casa se não for falar para pessoas que têm destino profético. Porque eu saio de casa, eu preciso falar para pessoas que vão pegar o que está acontecendo, e com isso elas vão potencializar o seu propósito para que o nome de Deus seja glorificado e a gente diminua a dor do mundo. Eu preciso que você pegue isso aqui que você aprendeu hoje e comece a diminuir a dor do mundo. A gente só faz isso glorificando o nome de Deus. Ou seja, quando você quer glorificar o nome de Deus, você ajuda as pessoas, você está mais generoso, você peca menos. Ou seja, ao glorificar o nome de Deus, automaticamente você diminui a dor do mundo. Você diminui a dor das pessoas. E eu vim aqui para te dar essa mensagem hoje. Se você tinha dúvida, eu estou vindo aqui para falar isso. É do interesse de Deus que você vença, prospere e conquiste. Porque Ele quer pessoas que sejam escutadas para entregar a mensagem que Ele tem para entregar. Ele quer pessoas que sejam relevantes. Tiago, mas eu não tenho dom nenhum de empreendedorismo, eu não consigo falar em público. Mas você quer um dom então? Deus pode te usar na profecia? Deus pode te usar para curar pessoas? Deus pode te usar para pregar então? Ou você não quer fazer, você não quer nem dom, nem relevância e quer ser usado por Deus, quer que caia do céu? Não tem como. O que você quer? E outra coisa, se escolher o dom, não vai ficar olhando para o dinheiro dos outros não. Escolher o dom. Quer dinheiro, vai para o empreendedorismo. Porque as pessoas não assumem o que querem e correm atrás do que querem, para terminar bem que nem Jacó. Fica confuso a vida toda, sofrendo a vida toda. Não lê a Bíblia e diz que é crente. Se lesse a Bíblia, estava no caminho certo. Está escrito. O que você quer? Eu não deixo ninguém confundir minha cabeça. Eu não deixo ninguém determinar minha história. Eu não deixo ninguém limitar minha agenda. Porque já tem uma pessoa que faz isso, Deus. E ninguém vai fazer por Ele. E eu escolhi, orientado pelo Espírito Santo, que eu estou vivendo. Então eu tenho o ônus e o bônus das minhas escolhas. Então talvez eu tenha vindo aqui para te desafiar a tomar uma decisão hoje. O que você quer? Deus quer construir uma vida contigo aqui na terra enquanto a eternidade não chega. Mas o que você quer? Eu encerro com um testemunho. Eu nunca pedi o altar. Nunca eu pedi o altar para Deus. Nunca. Ao contrário. Eu sempre quis ser empresário. Desde criança. Meu pai, pastor, meu avô, pastor. Eu falei, isso eu não quero. É muito sofrimento para mim. Para mim eu não quero. Obrigado. Eu quero ser empresário. A vida toda eu tentei. Quebrei há 10 anos atrás. Deus me chama para conversar. E na quebra você fica pianinho com Deus. Impressionante. Está em depressão. Está sem dinheiro. Todo mundo te humilhando. Você escuta Deus, que é uma maravilha. Deus me chama e fala o seguinte: você quer que eu te levante? Eu falei, quero. Então vai para o altar. Eu falei, mas eu não quero viver do altar. Ele falou assim, mas eu não estou te chamando para viver do altar. Estou te chamando para ir para o altar. E aí eu faço um acordo com Deus. Tá bom. Se você me levanta, porque não tinha como eu me levantar. Com as dívidas que eu tinha, na humilhação que eu estava, não tinha como. Não tinha Rivotril que estava dando jeito na minha depressão. Ele falou, eu te levanto, mas você não larga o altar. 10 anos se passaram. E toda semana eu estou pregando. E a maioria das vezes, filho, eu que estou providenciando essa pregação. Ou seja, eu estou providenciando financeiramente para as coisas acontecerem. Deus me autorizou a prosperar, porque Ele autoriza, Ele dá o sim ou não. Portanto, o que? Eu não largo o altar. Mas o que eu queria era ser empresário, não pedi isso aqui não. Eu não pedi o dom da palavra, nunca, não lembro. Você me dá o dom da palavra, eu quero pregar para as nações. Eu nunca falei isso para Deus. Tem gente que fala assim, já como é que você faz para pregar? Cara, eu não sei. Inclusive, se der para conversar com Deus aí, porque estou cheio de coisa na empresa. E aparece um monte de coisa para pregar e eu não posso dizer não, porque eu prometi para Deus, minha agenda está complicando. Tem coisa que você não vai querer, mas Deus vai pedir. Só tem uma coisa que pode sobrepor o que você decidiu na vida: o que Deus quer. O que os outros querem, não. O
que Deus quer, não tem como dizer não. Porque para dar certo o que você quer, você vai ter que ter o sim de Deus. E não dá para ter o sim de Deus sem fazer o que Ele está pedindo. Então eu falo, Deus, então providencia onde eu tenho que estar, providencia a mensagem, me dá o dom de falar, já que eu tenho que fazer, então bora. Já que você está falando como se fosse um peso, não, é aqui que eu me renovo. Eu estou falando de escolha. Se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui, eu estaria em outro lugar hoje, fazendo outra coisa, estou cheio de coisa para fazer. Então por que você está aqui? Porque eu sou escravo de Cristo. Porque eu tenho um dono. Porque eu não vivo mais por mim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou aqui por isso. Fica de pé. Deixa eu orar por você. Eu espero que a história de Jacó tenha te libertado, pelo menos mentalmente hoje. Porque eu paro para pensar na fantasia das pessoas, né? O evangelho vai se espalhar pelo mundo, amém. Vai acontecer não sei o que, amém. Como vai acontecer isso? Como? Vamos para o papel aqui, bota no papel. Como é que faz para botar 60 mil pessoas no estádio para escutar a palavra e 10 mil se converterem? Eu faço palestras no Brasil, corporativa, não tem nada a ver com igreja, com crente. Vai 5, 6 mil pessoas. Dou uma palestra normal, não cito Deus, não abro a Bíblia, dou uma palestra normal. No final faço um apelo. De 10 a 18% do público se converte. E mando para as igrejas. Tem pastor aqui? Eu falo, então, gente, tem que se converter, você tem que frequentar a igreja, amém, pá. Ótimo. Só tem um problema que as pessoas não botam no papel. Como é que faz para fazer um evento desse? Dinheiro, marketing, divulgação para lotar o lugar, alugar o teatro bom, acertar no endereço, acertar no horário, no dia. Então, ou seja, as pessoas fantasiam um negócio na cabeça. Que eu vou pregar, que eu vou fazer. Como você vai fazer isso, meu filho? Como fazer isso, minha filha? Está cheio de filho para criar? Cheio de conta para... Como? Aí você fala, vou ter que ter estratégia, equipe, recurso. Vai ter que ter, igual Jacó. Por isso que Jacó primeiro conquistou isso para depois estabelecer todo o legado espiritual dele. Aí não foi peso para ninguém, não foi escândalo para ninguém, não encheu o saco de ninguém. Ao contrário. E é isso que eu quero profetizar na tua vida. Levanta suas mãos em sinal de receber. Senhor, nós declaramos e profetizamos que o povo que está aqui vai ser um povo liberto emocionalmente, mentalmente, vai prosperar em ti, por causa de ti, vai glorificar o teu nome, vai potencializar o propósito pelo qual eles nascerão, vai salvar muitas pessoas com testemunho deles, faz com que eles sejam escutados e a mensagem divina que está dentro deles seja espalhada e que o teu nome se torne ainda mais conhecido por causa do nome de cada um que está aqui. Nós declaramos isso em nome de Jesus, amém. Paz e prosperidade, Deus te abençoe. Eu sei de uma coisa, Deus te deu uma riqueza, que é o teu ministério, e tudo que você precisa está aí. Eu não sei qual dom Ele vai te usar, se é no dom de profecia, de operação de milagres, de interpretação de línguas, o dom da palavra, o dom da sabedoria. Eu não sei qual dos 5 ministérios Ele vai te levantar, mas eu sei que Ele vai fazer. Olá, queridos. Como um mensageiro de boas notícias, eu preciso te animar a espalhar essa mensagem o máximo que você puder. Se essa pregação fez sentido para você e te ajudou, não deixa de dar o seu testemunho aqui embaixo. Não deixa de curtir o vídeo, porque assim você mostra para toda a nossa equipe que está valendo a pena a gente rodar o Brasil e o mundo entregando essa verdade milenar que é a palavra de Deus. E se você não está inscrito nesse canal, esse canal só existe para te ajudar e abençoar. Inscreva-se agora mesmo. Eu desejo para você paz e prosperidade.